Prezados irmãos de Ideal Espírita, estamos aqui mais uma vez para refletirmos, né, sobre a nossa doutrina e um ponto fundamental, assistência espírita. Mas antes de falarmos da assistência espírita, qual é realmente o objetivo do centro espírita? O objetivo do centro espírita é promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. Este é o objetivo do centro espírita. E através do estudo, da difusão da prática da doutrina espírita, é que vamos crescendo no nosso entendimento. E aí nós vamos ver que o conceito de assistência espírita, o que vem a ser a assistência espírita. E no livro Orientação ao Centro Espírita, ele nos diz assim: é o conjunto de atividades que visa a atender adequadamente as pessoas que buscam e frequentam o centro espírita, visando obter esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual, moral, e material. Então, o objetivo, da casa espírita, da frequência à casa espírita, é buscar esse atendimento, atender as pessoas naquilo realmente que elas precisam, que elas estão buscando. E qual é a finalidade dessa assistência, desse acolhimento? Acolher as pessoas. Como? Como devemos acolher quem chega na casa espírita? Aquele que chega pela primeira vez? Aqueles que já estão conosco? Como é que nós estamos acolhendo? Por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro espírita, em especial aos que o procuram pela primeira vez, o apoio, o esclarecimento, a consolação e o amparo de que necessitam para vencer suas dificuldades. Nós estamos nesse foco. Estamos alcançando este objetivo de acolher quem chega, de acolher quem já frequenta? Como que nós estamos trabalhando? E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele diz assim: todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Então, o ponto principal da casa espírita é desenvolver a caridade. E o desenvolver essa caridade, todo esse trabalho de acolhimento, de atendimento às pessoas, é a caridade. Porque a caridade, ela supera a concepção reducionista e tradicional de esmola e passa a definir-se como ir ao encontro do próximo. A caridade não está no que se dá, mas na relação que se estabelece com o outro. Relação esta que se apresenta num processo amoroso de envolvimento do ser com outro ser. Nós começamos com a caridade material. O primeiro passo nosso primeiro desenvolvimento, de aproximar do outro foi através da caridade material. E ainda precisamos muito da caridade material. Porque ela é que desenvolve em nós o nosso sentimento. Como que nós começamos a fazer a caridade? Começamos com medo do inferno, não foi? Tem que ser bom, tem que fazer a caridade para ganhar o céu. Então nós começamos a atender o outro com as coisas materiais que ele precisava, que ele solicitava, para nos vermos livres do inferno. E aí nós fomos, pouco a pouco, desenvolvendo em nós este sentimento.
E as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam com a espiritualização do homem. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Consolador, na pergunta 255, é que nos diz isto, que as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam com a espiritualização do homem. Não basta dar coisas materiais. O tempo da esmola, ele já passou. O que nós doamos a alguém tem que estar acompanhado de algo mais, não só do material. Renovando os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde um lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Então, nós vamos ver que a caridade legítima, ela vai muito além das coisas materiais. E é muito bom refletir nesse momento em que passamos a verdadeira caridade. Precisamos refletir, precisamos entender. Porque quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, ele tem um embasamento muito forte para isso. Aliás, a doutrina espírita recebe algumas críticas de pessoas que professam outras religiões que diz que caridade não salva ninguém, porque entendem a caridade simplesmente material. E Kardec amplia muito este conceito, mas com embasamento em Jesus. Ele diz que a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Muito além simplesmente material. Embasado em quê? Kardec não falou por falar. Ele falou com embasamento, com pesquisas, com a busca do entendimento. E a base da caridade está na parábola do bom samaritano. É muito clara esta parábola. Não precisamos inventar nada. E à medida que nós fomos ampliando o nosso entendimento dos ensinamentos do Cristo, nós vamos ampliando o conhecimento e o entendimento das parábolas que ele nos ensinou. E esta parábola é simplesmente fantástica. Porque quando Jesus disse ao doutor da lei que o questionou o que é necessário para entrar no reino dos céus, e ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E o doutor da lei disse assim: mas quem é o meu próximo? E Jesus disse a parábola do bom samaritano. E descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi assaltado e ficou semi-morto à beira da estrada. E nesse momento passou um sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó também. E deu volta, passou do outro lado. Descia um levita, grande conhecedor da lei, que passou também do outro lado. E o samaritano, aquele homem tido como herege, um homem de má vida, ele parou, observou aquele caído, foi tocado de sentimento, desceu do cavalo e aproximou daquele caído. Diante das suas necessidades, ele atou azeite em suas feridas, colocou-o em seu cavalo e o levou a uma hospedaria. E disse ao hospedeiro: cuide bem dele, que ao retornar lhe pagarei o restante. Ele já tinha dado algumas moedas.
para o hospedeiro. Então Jesus pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo do caído? E ele respondeu: aquele que teve de misericórdia para com ele. E o que Jesus disse? Vá e faça o mesmo. Então o que nos compete fazer? Aproximar das pessoas. Precisamos aprender a aproximar. Então, quando chega alguém na casa espírita, o que nós precisamos fazer? Essa pessoa chega buscando algo, muito buscando esclarecimento, consolo, outros buscando pelo básico da sua família, que é a alimentação. Precisamos de conversar, aproximar, ouvir esta pessoa. Aí então começamos a trabalhar em nós a legítima caridade, que é aproximar de quem nos procura, de dar atenção. Porque a caridade, nos diz Chico Xavier, que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. A profundidade desta colocação de Chico. Colocamos em movimento as forças da alma, a serenidade, a humildade, a compreensão, a tolerância, com a nossa capacidade de ouvir o outro, nós vamos exercitando, desenvolvendo a força da alma. Vamos aprendendo a aproximar de quem nos procura. E aí nós vamos, então, exercitando em nós a nossa capacidade de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a lei do amor é o nosso grande desafio, compreendê-la, entendê-la e exercitá-la. Porque o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que este é o amor, o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na medida que vamos buscando o exercício da caridade, que vamos desenvolvendo em nós o nosso sentimento, nós vamos então alcançando a nossa elevação, alcançando o progresso, a nossa aproximação dos ensinamentos de Jesus. Porque nós, na nossa origem, só tínhamos instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tínhamos sensações. Porém, quando instruído e depurado, temos sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Isto é o que nos diz Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. As aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor vai nos aproximando deste potencial. E o amor é de essência divina. E todos vós, no cumprimento do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. É o que nos diz o Espírito de Sansão no capítulo 11, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina, porém todos nós trazemos esta semente. E o que rega esta semente? O que a faz germinar? São as nossas boas ações. É o nosso exercício da paciência, da tolerância, da compreensão.
vai germinando esta semente sagrada em nós. Porque Jesus nos disse: vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Vós sois luzes. Faça a sua luz brilhar. Compete a nós, a cada um de nós, fazermos a nossa luz brilhar. Nós não fazemos a luz do outro brilhar. Nós conseguimos fazer a nossa brilhar. E a partir do momento que nós a fazemos brilhar, já servimos de guia do outro. Já nos tornamos também inspiração para o outro. Porque o exemplo, as palavras convencem, o exemplo arrasta. E quando desenvolvemos em nós esta capacidade, começamos a dar exemplo. Naturalmente, sem nenhuma intenção de nos apresentar melhor do que os outros. Nós passamos a agir de forma natural quando desenvolvemos em nós a capacidade de amar. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer. E a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. É o que traz também o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9. Passo a passo, chegaremos lá, alcançaremos esta capacidade de amar, porque disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Os irmãos de seita? A nação? Qual é o limite? É a humanidade inteira. A humanidade inteira. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Vejam o que traz o capítulo 11, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 159 anos, codificado por Allan Kardec. Vale a pena repetir isso que ele diz. Há 159 anos que chegaremos a amar a humanidade inteira. E olha o que ele diz. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Este momento em que estamos vivendo, de transformação social, a nível mundial, não é motivo de desespero, é motivo de agradecimento a Deus por nos dar esta oportunidade de aqui estarmos neste momento sublime de transformação dos nossos sentimentos, da nossa forma de ver o nosso irmão, daquele planeta, daquele estado, daquele país distante de nós, passando pelo mesmo desafio em que estamos, indiferente da classe social, estamos passando pelo mesmo desafio. Aí então
somos levados a fazer uma revisão em nossos valores, mas uma revisão sincera, fazendo uma viagem íntima, sintonizada com os ensinamentos do Cristo. Conheça-te a ti mesmo. É que vamos, então, dar um salto, se soubermos aproveitar esta oportunidade. Antes de reclamarmos, antes do desespero, antes precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança no nosso Mestre Jesus, que cuida de nós. Ele cuida de nós e nos proporciona oportunidade de aprendizado. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. O amor é um imã a que não lhe é impossível resistir. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, precisamos desenvolver em nós a capacidade de amar. E esta prática de aproximarmos dos nossos irmãos, aproximarmos dos nossos semelhantes, é que vai desenvolver em nós esta capacidade de amar. É fazer como o samaritano fez, descer do cavalo, descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência e aproximar dos nossos irmãos. Irmã Dulce, este grande espírito que também esteve aqui na terra conosco, disse assim: tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, tem um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de, às vezes, estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Irmã Dulce, o sol vai voltar a brilhar. E é nesta certeza que o sol voltará a brilhar em nosso planeta, é que vamos continuar firmes em agradecimento sincero ao nosso Mestre Jesus. Vamos relembrar os teus ensinamentos. Vamos praticar os teus ensinamentos no nosso dia a dia. E vamos relembrar Paulo quando diz a Timóteo: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Podemos estar fazendo bem a muita gente, exercitando em nós, sim, a capacidade de amar. Mas Paulo nos chama a atenção para a nossa família. Podemos estar ajudando muitos, mas e a nossa família? Como está? Se estiver ao nosso abandono, seremos pior do que o infiel. Então, vamos despertar o nosso olhar. E Joana de Ângeles, através de Divaldo, vem nos falar um pouquinho mais. Que a família, desse modo,
é o laboratório moral para as experiências da evolução que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Chamando a nossa atenção mais uma vez para o compromisso com a nossa família. E veja então a grandeza deste momento em que estamos vivendo, que nos retorna aos nossos lares, que nos faz rever o nosso convívio familiar. Os pais retomando a atenção com os teus filhos, com as tuas crianças, que apenas os avós e as escolas que cuidavam. E hoje, como estamos vivendo essa situação? Dá para perceber a grandeza deste momento? A confiança que o nosso Pai está depositando em nós neste momento? Nós que estamos tendo esta oportunidade de estarmos presentes neste planeta que passa por essa transformação, é uma bênção muito grande do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus, que nos proporciona este momento sublime de tamanha oportunidade para o nosso crescimento. Vamos rogar a Deus do fundo do nosso coração para nos dar força, nos dar sabedoria para aproveitar este momento, para desenvolver em nós a capacidade do samaritano de ser tocado de sentimento e aproximar dos nossos irmãos que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente na nossa família. As recomendações são muitas. Lucas 6,35. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amar os nossos inimigos. Olha a recomendação. E então o momento que estamos sendo levados a raciocinar, a rever os nossos valores familiares, quem está próximo de nós. Nesse exercício, vamos adquirir força para darmos conta de amarmos também os nossos adversários. E aí nós vamos ver. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, façai-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas, nos diz Mateus 7,12. E Lucas, no 6,31, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. É reflexão desta oportunidade divina que estamos tendo. E o apóstolo Paulo nos diz assim: antes, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como o sino que tine. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada me aproveitaria. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. É muito
muito ensinamento para nós exercitarmos no nosso dia a dia. É termos disposição, boa vontade, aprendermos legitimamente a descer da nossa ignorância, da nossa arrogância, da nossa vaidade e nos predispormos a aprender, a exercitar a humildade, a paciência, a compreensão. Os ensinamentos deixados para nós há mais de 2000 anos. E neste momento do ano 2020, após o Cristo, estamos sendo levados a esta oportunidade de reflexão e de vivenciarmos na prática, no nosso dia a dia, a nível mundial, oportunidade de aplicar estes ensinamentos em nossa vida, exercitarmos no nosso dia a dia. E Emmanuel, através do Chico, nos deixa uma mensagem para nos ajudar a refletir mais. Quais as consequências do trabalho no bem, do exercício da caridade, neste processo de desenvolver em nós a capacidade de amar? Emmanuel nos diz assim: quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, porque toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Dá para perceber a profundidade desta mensagem? Se nós estamos fazendo o trabalho no bem, por amor, não por sentimento de troca, se já exercitamos em nós esta capacidade de amar e passamos a fazer o bem com naturalidade, chega o momento de nosso acerto das nossas dívidas, conforme o nosso planejamento reencarnatório. Ou seja, um exemplo. Se ao chegar aos meus 30 ou 40 anos estava programado para que eu perdesse a visão em um acidente, vamos dizer assim, mas eu estou fazendo o trabalho no bem, eu estou exercitando a minha capacidade de amar, e chegou o momento desta provação, e eu estou fazendo bem, o que acontece? Manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Veja, gente, prezados irmãos em Cristo, a oportunidade em que estamos tendo neste momento sublime em nossas vidas, de exercitar a capacidade de amar, principalmente dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares, principalmente aquele mais difícil, que exige de nós a tolerância, a compreensão, a paciência e a perseverança através da nossa confiança em Deus. E neste momento que chegamos
no final desta reflexão, rogamos ao Pai, rogamos ao nosso Mestre Jesus, que nos fortaleça, Senhor. Nos ajude a desenvolver em nós esta capacidade sublime de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós, se estivéssemos na condição dele. E assim, amado Mestre Jesus, lhe rogamos por todas as famílias em dificuldade, Senhor. Lhe rogamos, Jesus, por todos os nossos governantes, Senhor, a nível municipal, estadual, federal, a nível do nosso planeta, Senhor. Que sejamos abençoados com as tuas luzes, Senhor. Ilumine, Senhor, o lar de cada um de nós. Ilumine os nossos familiares. E que neste momento, Senhor, sejamos fortalecidos pelas bênçãos divinas da nossa Mãe Santíssima, que derrame sobre nós os teus postulados divinos, as tuas energias de mãe para com todos nós, nos fortalecendo, nos amparando, hoje e por todos sempre. Que assim seja.